Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido do que o de costume para falar sobre a importância da gratidão, não só na caminhada de chamas gêmeas, mas em qualquer processo de despertar de consciência. Vou dar uma ênfase aqui no despertar numa caminhada de chamas gêmeas, porque nesses últimos meses eu estava trabalhando muito forte e continuo trabalhando. Eu acho que é um processo constante de perdão, não só perdão do outro, mas perdão, principalmente o auto-perdão, que é o mais difícil de todos, quando nós expandimos a nossa consciência de entender também o quanto nós ferimos o outro durante a nossa caminhada, né? Então, assim, nos últimos meses, trabalhando mais ativamente nesse caminho do perdão, que para mim, eu já falei várias vezes aqui no canal, que é uma das maiores dificuldades, né? Muitas pessoas não conseguem ficar sem falar com o outro por muito tempo, manda mensagem toda hora, não consegue ter o contato zero, e várias outras dificuldades. Eu acho que cada um tem a sua, e para mim, devido às minhas principais feridas ativas nessa encarnação, a principal, que é a da traição, que nos coloca aí essa máscara do controle, eu tomei várias atitudes, né, no relacionamento, e que também ativou a ferida da traição dele, que é a máscara mais, digamos assim, agressiva do ego, né? Essa ferida do... Se você ler o livro da Lise Bourbeau, que eu tenho deixado aqui na descrição do vídeo os links para vocês, que fala sobre as feridas da alma, quando a gente lê sobre as características do ego ferido e da máscara do controlador, é bem difícil olhar para aquilo e admitir que sim, nós fomos essa pessoa durante toda a vida e ainda somos um pouco. Não é um processo que se cura assim de uma hora para outra, então a gente continua tendo gatilhos. As feridas emocionais não são coisas curadas assim de uma hora para outra. Inclusive agora no mês de maio eu vou fazer um workshop, workshop não, uma jornada de cura, né? Sobre as feridas emocionais, justamente para ajudar a desbloquear algumas energias para que a gente consiga ter esses acessos. Então fique de olho aí nas próximas semanas, nós vamos falar mais detalhes sobre isso para quem quiser se inscrever. E é um trabalho constante que exige muita disciplina. Disciplina em que sentido? De querer continuar se cuidando, por exemplo, de ler um capítulo de um livro desse, por exemplo, ou de escutar, porque tem o link dos audiobooks aqui, e engolir aquela pílula difícil de engolir, dizer nunca foi só culpa do outro. Se é que existe culpa numa caminhada de chamas gêmeas, de forma alguma, porque nós somos um. Então, o outro nunca, e isso é uma grande virada de chave quando nós entendemos isso com o coração, sentimos isso assim, de verdade. O outro, não existe nós e o outro, então esse é o primeiro grande passo, vencer a dualidade, nós somos um. Mas aqui na 3D somos dois, digamos assim, né? Tem esse relacionamento. Ele nunca vai despertar uma dor nova em você. Ele vai apenas ativar as dores que você já traz dentro de você. Entender isso é uma grande virada de chave. É de uma hora para outra? De forma alguma. Entender, a gente até entende racionalmente. Sentir isso é muito mais desafiador. Sentir de verdade. Mas quando a gente consegue virar essa chave, não só em relação ao nosso gêmeo, mas em relação aos nossos pais, amigos, pessoas próximas que ativaram essas dores durante a nossa vida, a gratidão vem instantaneamente. Né? Eu tive várias catarses durante os últimos meses, principalmente pós segunda separação, que eu aprofundei mais
nessas curas mais complexas, digamos assim, e quanto mais próximo da reunião nós estamos, mais profundas essas curas são, e durante a reunião elas continuam, né? Então não tenho expectativas de que assim, nossa, ele mandou mensagem, a gente vai morar junto, a gente vai casar, reuniu, acabou, tô curado 100%. Não é assim que funciona, de forma alguma, né? Então, assim, nesse processo, a gratidão é o que faz com que a gente mantenha a fé nessa fase que eu considero a mais intensa para as duas partes, não só para a polaridade inconsciente, porque para a polaridade consciente, na verdade, né, no início. Porque a polaridade inconsciente nessa fase também está despertando e também passa por outros tipos de cura completamente diferentes do nosso, que tiram completamente a pessoa da zona de conforto. Seja uma promoção no trabalho que leva a pessoa para um grau de responsabilidade muito grande, seja a perda de entes queridos, que faz com que a pessoa pense nessa questão, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma crença espiritual, por exemplo, dá aquele chacoalhão na pessoa de pensar a vida é muito curta, né? Será que eu estou aproveitando ao máximo? Será que eu estou vivendo de acordo com a minha verdade? E muitas vezes essas perdas também fazem com que a pessoa queira que você esteja lá do lado dela. Tanto as coisas muito boas quanto muito ruins, né? Os altos e os baixos, fazem com que a outra pessoa pense, caramba, mesmo depois de tanto tempo sem se falar, por que isso quando acontece comigo eu tenho vontade de correr e contar para aquela pessoa? Ou eu tenho vontade que a pessoa esteja aqui segurando minha mão para eu passar por esse momento, né? Então a forma como as duas polaridades, aí o masculino e o feminino se curam são completamente diferentes, né? O que ativa os gatilhos de um não ativa no outro e vice-versa. Nós somos muito espelhos um para o outro, porém nós somos muito complementares e não diferentes, né? Complementares. Então é o preto, o branco, o yin e o yang. E é importante e é muito difícil para nós, polaridades conscientes no início, entender isso. Porque eu, por exemplo, que tinha máscara do controle, né? Eu queria que as coisas saíssem do meu jeito, tudo como eu queria. Se eu me curo dessa forma, você tem que se curar dessa forma também. Já contei para vocês aqui várias vezes a história do livro que eu dei para ele e ele falou assim: "Vou deixar no banheiro", né? O livro sobre cura da criança interior. Vou deixar no banheiro, eu leio uma pagininha quando eu estiver lá, né? Porque assim, não toca ele da mesma forma que me toca. Ele se cura de outras formas, mas eu não sabia disso. Eu aprendi errando, né? E quando a gente percebe que o outro só ativa aquilo e que se na verdade ele não tivesse falado aquilo de forma tão agressiva, se ele não tivesse virado as costas, se ele não tivesse muitas vezes mentido, traído a nossa confiança, seja de que forma for, não necessariamente uma traição física com outra pessoa e tal, se ele não permanecesse naquele relacionamento com uma terceira energia, eu não teria passado por aquele sofrimento e não teria procurado a cura para aquele sofrimento. Mesma coisa os nossos pais. Quando eu faço a cura da criança interior, quando eu, por exemplo, leio sobre as feridas emocionais e eu sei que são os pais que ativam na infância, eles ativam porque estava lá no contrato encarnatório que seria ativado, são as nossas dores de alma que nós trazemos com a gente. Né? Então, quando eu percebo que meus pais fizeram exatamente o que eles precisavam fazer para minha evolução de alma, eu sou pura gratidão. Quando eu percebo que o meu gêmeo fez por mim o que nenhuma outra pessoa conseguiu fazer, que ele trouxe dores, lembranças, desbloqueou traumas de infância que eu nem sabia que eu tinha e que afetavam a minha vida afetiva, muitas vezes até financeira, porque nós temos grandes bloqueios. Quem passou aí por qualquer tipo de trauma, abuso sexual, por exemplo, nós acabamos gerando um bloqueio muito grande no nosso chakra sacral que pode, ao longo da nossa vida, afetar inclusive a nossa vida financeira, né? Com padrões de escassez e tudo. Então, quando eu entendo que nada do que ele fez foi por mal, mas foi para me ajudar, foi a outra metade da minha alma falando assim, ó,
não tá legal isso ainda, deixa eu te mostrar aqui o que é que você tem que trabalhar em você. Toda aquela raiva, todo aquele sentimento de injustiça que eu tive demais, assim, vocês não fazem ideia, né, do meu pavio curto, né, assim, sempre foi uma língua afiada, né, ferina, sempre tive, justamente por conta da máscara do controle, do rígido, né, da ferida da injustiça, mas tem esse momento, essa grande virada, e todo mundo pode ter, com certeza, tem condições de chegar nesse momento, de virar essa chave. E aí as coisas começam a se acalmar dentro da gente. É de uma hora para outra? Claro que não. O ego, ele ainda vai trazer gatilhos, ele vai tentar de toda forma continuar vivo e sentado no trono ali, onde ele reinou a vida toda, né? O ego ferido, ele nos conduziu durante toda a vida, ele tinha o domínio desse corpo aqui, até o momento que a gente fala, não, agora eu quero viver de acordo com o que a minha alma quer, né? Então é quando a gente olha para os olhos assim do ego. Nossa, acabei de olhar aqui no e vi 11:11 nesse exato momento que eu olhei ali para o número, para a contagem. Então, quando a gente olha para esse ego e encara ele de frente, e o que é o mais difícil, porque a gente percebe que é sempre 50-50%, em qualquer situação que seja, né? Com os pais, e eu acho que a cura com os pais nessa caminhada não é nada fácil. Eu acho que é até mais dolorosa do que em relação ao gêmeo, pela relevância, pelo... E não é só, porque claro, né, o amor pelo nosso gêmeo incondicional é um amor gigantesco, que transcende, não é nem uma questão de um amor ou uma conexão maior ou menor, mas é também por toda aquela culpa social, digamos assim, toda aquela pressão social de que nós, né, os 10 mandamentos, né, honrar pai e mãe, né, e aí a gente tem que olhar para aquela ferida que sim, eles ativaram fazendo algo e fazer essa volta para perdoar aquilo e entender que eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer. Então, assim, mais uma vez, é possível dar esta volta, é possível olhar para tudo que aconteceu ou que acontece durante essa caminhada de chama gêmea e entender com o coração que todas essas dores, elas já estavam, a gente já trazia na alma lá, bem profundamente. E só essas pessoas com quem a gente tem essas profundas conexões de alma, como os nossos pais, nossos irmãos e o nosso gêmeo, são capazes de ativar essas dores. Quando a gente olha uma por uma que foi ativada, no momento em que foi ativada, a gente acessa aquela dor, sente aquilo de novo, traz para fora, tem uma catarse, chora pela última vez, digamos assim, aquela dor, só nos resta agradecer. Ninguém mais poderia fazer isso pela gente do que eles, né? Então, agradeçam muito todos os dias, honre a vida dessas pessoas, agradeça, coloque nas suas orações, né, essa energia de gratidão, né? Obrigada, agradeça todo dia mentalmente, telepaticamente o seu gêmeo. Cada vez que você acessar algo, por mais doloroso que seja, tipo, eu não estaria aqui nessa caminhada de evolução se não fosse por você. Obrigada. Eu sei que no início é muito difícil, a gente tem vontade de apertar o pescoço, dar uma chacoalhada, a gente quer que a pessoa desperte, mas continue, tenha fé nessa caminhada de que ninguém está aqui sofrendo de graça. Nós estamos aqui para sermos felizes acima de tudo. E essas pessoas que trazem à tona, né? A gente muda o verbo, elas não causam a dor, elas ativam a dor, são os nossos grandes parceiros de caminhada de alma, não é dessa encarnação só. E que se propuseram a nos ajudar de forma
tão profunda, ativando as nossas dores mais profundas nessa vida. Então, eu hoje em dia agradeço a cada um deles, meus pais em primeiro lugar, que foram os primeiros que ativaram essas dores. Agradeço do fundo do coração e o meu gêmeo, é claro, né? Se não fosse aquela cabeça dura, aquela teimosia, esse silêncio ensurdecedor de quase um ano, eu não estaria trabalhando. Se fosse tudo fácil, tranquilo, a gente tivesse ficado junto nos primeiros 3 meses e nunca mais tivesse se separado, seria mais uma história de amor gostosinha de ser vivida ali, sim, mas talvez por pouco tempo, como foram todas as outras. E como alma, eu não estaria no mesmo lugar. Tá joia? Espero que a gente consiga absorver pelo menos um pouquinho dessa gratidão hoje e plante essa sementinha aí dentro. Por mais difícil que seja essa fase que você esteja passando nesse momento, quanto mais a gente se cura, maior é a gratidão. E a gratidão é uma vibração extremamente alta. Nós atraímos tudo de bom na nossa vida quando nós vibramos na gratidão. Ela é uma energia alta, ela é uma energia expansiva. A gratidão gera abundância, então nós atraímos exatamente aquilo que nós estamos vibrando. A gratidão, ela causa essa abertura do chakra cardíaco que transborda amor, né? Então, se for para emanar algo que seja uma vibração boa, né? E a gratidão é um excelente começo. Tá joia? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.